E aí, gente, como que vocês estão? Mais um vídeo aqui no canal e eu já começo dizendo vários avisos aqui pra vocês acompanharem o Instagram, o Twitter e o YouTube. Acho que vocês perceberam que a gente tá movimentando bastante as redes sociais nessa reta final. São poucos dias ali entre a primeira fase e a segunda, então é muito importante você mergulhar com tudo assim, ir pesquisando, ir tirando informação, pedindo dica pra quem já passou por isso também. Acho que essa reta final é muito importante pra você consolidar ali a sua vaga na GV. Então acompanhem, compartilhem, curtam os vídeos, comentem, porque acho que quando chegar em mais gente também vai ser melhor pra todo mundo. E eu conversei com várias pessoas que prestaram a primeira fase, tem de tudo, a gente vê pessoas que foram muito bem, foram muito mal, e muitas assim, acho que foi unânime, reclamaram do tempo, porque é um tempo curto para muitas questões e eu costumo falar que a prova oral, a prova escrita e o vestibular em si não se limita apenas ao conteúdo, mas sim a tudo que engloba. Então o tempo é um fator muito importante que acaba influenciando muito a sua prova. Então eu tive gente aqui que conversei que falou: nossa, eu sabia a questão, mas não consegui fazer direito porque eu não tinha mais tempo. Então a prova em si, o vestibular em si envolve não só o tempo, não só o conteúdo, não só o seu psicológico, mas vários e vários fatores. E é sobre isso então que a gente vai falar hoje, mais especificamente sobre a segunda fase. Então tudo que envolve a segunda fase. E já começando por esse gostinho que eu dei, que é o tempo, que muda muita coisa, e ele não é só importante na primeira fase, quando você vai fazer as questões de matemática, ou português, ou redação, mas também na prova oral ela é muito importante. O tempo em si é muito importante, então ele é muito importante. Gerenciar o tempo de forma eficiente, sendo claro e conciso nas respostas, demonstra a sua habilidade de comunicação e organização. Então não adianta você jogar várias informações ali, sem nem pensar no tempo, sem nem pensar no que você está falando, porque, claro, não vai ser bom para sua nota. Então, por mais que esse formato não tenha o cronômetro em si, né, de 1 minuto e meio, é importante você preparar muito bem a sua resposta para não ter desequilíbrio na sua resposta. De você, por exemplo, se empolgar muito na situação, contar muito sobre a situação e acabar deixando um pouco de lado a sua ação ou o que você teve de resultado com aquilo. Então, quando era 1 minuto e meio, por exemplo, falando um pouquinho da minha experiência, eu separava ali em volta de 30 segundos para os três pontos que eu abordava. Eu não ficava certinho no 30 segundos, porque eu acho que é um pouco difícil você falar exatamente os 30 segundos de cada, mas conseguia balancear. Então, por exemplo, se eu falasse 27 segundos, eu aumentava ali um pouquinho no próximo ponto. E eu ia assim equilibrando, olhando o cronômetro sempre para ficar uma resposta equilibrada, condizente e, claro, muito organizada também. E vamos para o segundo ponto, que acho que esse é bem claro e bem óbvio para todo mundo, tanto na prova escrita quanto na prova oral, que é o conteúdo. Então, o conteúdo tá ali sempre presente na nossa vida, principalmente de vestibulando. E o que é esse conteúdo, né? Você apresentar respostas relevantes, fundamentadas em experiências que você teve e também conhecimentos específicos sobre a GV. Então, você precisa pensar no conteúdo de maior força e poder para você usar na entrevista. Então a gente passa por várias coisas ao longo da vida, mas você precisa selecionar aquelas situações que vão ter mais impacto na hora da entrevista, sabe? Eu tenho várias situações, mas eu preciso escolher aquelas que vão se adequar melhor àquela situação, àquela pergunta em si. Isso é importante pra você pensar também, sabe? Não usa a primeira situação que vier na sua cabeça, porque isso pode ser um desperdício de tempo, um desperdício de uma história que você tem muito boa pra contar, mas ao invés disso você selecionou outra que talvez não seja tão interessante assim. Então, algumas situações, claro, vão ser mais impactantes e autênticas do que outras, e com certeza isso pesa na avaliação. E para me destacar com relação ao conteúdo, eu sempre pensava a seguinte pergunta, né? Será que alguém vai falar algo parecido com isso? Então, eu tentava ao máximo fugir do comum e do que a maioria das pessoas iriam falar, para eu conseguir me destacar, para eu conseguir falar algo diferente das outras pessoas, até porque eu sempre pensei assim: olha, os avaliadores estão ali o dia inteiro falando com várias pessoas, eles não vão gostar nem um pouco de ouvir, sei lá, 100 pessoas falando a mesma coisa e batendo no mesmo ponto, falando, por exemplo, as mesmas características de si mesmo, ou, por exemplo, as situações baseadas na escola e trabalhos que teve, enfim, experiências que não fogem muito do comum. Então eu sempre pensava em como me diferenciar disso e como responder diferente para ser uma surpresa ali, uma forma autêntica também de me destacar. Já o próximo ponto é o repertório, que também é muito importante na hora da entrevista. Ter um repertório amplo, tanto em conhecimento técnico quanto em habilidades interpessoais, você pode destacar a sua versatilidade e a sua adaptabilidade. Então, eu tinha um pouco de dificuldade de encontrar características minhas que fugissem do comum, como eu estava falando no ponto anterior. Então, por exemplo, organização, proatividade e resiliência é o que muita gente fala. Então, eu simplesmente pesquisava no Google
jogava lá, características de uma pessoa, pontos positivos de uma pessoa. E conforme eu ia lendo aquela lista gigantesca, eu ia me identificando com alguma delas, já pegava, já anotava pra não esquecer também. E diante dessa característica, eu pensava em uma situação que eu já tinha vivido pra destacar essa característica. O importante também não é só você citar coisas sobre você, mas também demonstrar isso através de situações e coisas que você fez que demonstrem essa característica. Então, diante da característica que eu vi ali no Google, que eu pesquisei, eu pensava em uma situação que eu já tinha vivido pra ter esse leque de oportunidades pra falar de diferentes pontos e poder selecionar qual seria o ideal para a hora da entrevista. Então, beleza, a gente já falou aqui de 3 pontos, que foi o tempo, o conteúdo e o repertório. E o nosso quarto ponto, e que não é o último ainda, é comunicação não verbal. Então, a linguagem corporal, o seu tom de voz, o seu contato visual contribuem para a impressão dos avaliadores sobre você. Mantenha uma postura confiante e coerente durante a entrevista inteira. E eu sempre penso naquela expressão que é a primeira impressão é a que fica. Então, assim, a minha dica pra você, já chega sorrindo, já chega confiante. Abre a câmera ali e já entra na chamada, olhando pra câmera, olhando pros avaliadores, tentando um contato visual, né, mesmo que seja de forma online. Postura assim ereta, confiante, seguro do que você tá falando. É claro que o nervosismo atrapalha muito na hora e eu sei disso porque eu já passei por isso. Mas tenta disfarçar, sabe? Guarda aquele nervosismo, aquela retração que às vezes a gente fica quando a gente tá nervoso. Deixa isso de lado e, pelo contrário, coloca a sua energia toda ali em se mostrar pros avaliadores, porque isso também vai trazer um impacto na sua nota e na sua apresentação ali visual para os avaliadores. O quinto ponto, então, é a pesquisa prévia. Então, você demonstrar conhecimento sobre a faculdade mostra que você tem um interesse genuíno e pode fazer a diferença na sua entrevista. Esse foi o primeiro passo que eu tomei, então eu pesquisei muito mesmo em site, em LinkedIn, em Google, rede social, pessoas que já tinham sido aluno da GV ou trabalhado lá. O site da GV acho que reúne bastante coisa também, ou notícias como um todo. Enfim, eu reuni todas as informações possíveis para realmente ter conhecimento sobre a GV, para ter tudo mais claro na minha cabeça. E claro que eu não usei tudo, obviamente eu não usei tudo, porque como a gente já falou aqui em outros vídeos, não é legal você ficar falando sobre a GV, porque eles já sabem sobre a GV. Mas eu fui filtrando e tirando minhas próprias conclusões sobre a faculdade pra poder falar na entrevista. Então não vale a pena ficar falando do real nome dela e suas certificações. Mas claro, no detalhe da sua resposta você pode colocar coisas ali que se encaixam, que façam parecer realmente que você sabe e tem domínio sobre onde você tá entrando e onde você quer muito entrar e onde é o seu sonho ali de estar. Então, acho que esse equilíbrio é importante, mas você tem que pesquisar, mesmo que você não for falar, é importante essa parte da pesquisa. E o próximo ponto, o número 6, é a habilidade de adaptação. Então, ser capaz de se adaptar a perguntas inesperadas ou situações novas mostra a sua flexibilidade e a sua capacidade de lidar com desafios da vida e ali do momento. Isso você só adquire com muito treino, muita simulação e se expondo a situações como essas anteriormente para você não ter um choque ali na hora, para você não ficar em pane, sabe? Não ficar parado sem saber o que fazer. Então você se expondo a situações como essas, você consegue criar meios de se adaptar a isso e uma resiliência a situações como essa, porque eu sei que tem muita gente tímida, muita gente que ali na hora fica muito nervoso, um nervoso extremo, muito ansioso, e é importante essa simulação antes para que você já se exponha a situações como essa para realmente treinar e saber se adaptar a isso. Principalmente nesse formato novo da entrevista, em que tem 2 professores da GV, não é tão previsível as perguntas, você não tá ali falando com uma câmera e sim com 2 pessoas reais ao mesmo momento. E eles podem perguntar em cima de tudo que você disser, então é muito importante você ter essa capacidade de adaptação e realmente não se desesperar caso venha algo não tão previsível. O 7º e penúltimo ponto é a autenticidade. Então você transmitir essa autenticidade e sinceridade nas suas respostas constrói uma conexão mais forte com os entrevistadores. A Lu sempre trabalhou muito isso comigo, de não só contar a história, mas colocar ali entonação, storytelling, algo que fica interessante de ouvir e não só monótono e decorado. Então, ao contar a sua história, seja emotivo, seja forte nas suas palavras, a sua entonação tem que ficar diferente. Não só um robô ali falando algo decorado, algo que você já preparou antes, mas coloque emoção ali e se realmente sentimento na hora. Não, claro, não chora, nem nada do tipo. É só você realmente colocar mais interesse na história, pra passar ali pros avaliadores uma emoção e algo
que fica interessante de ouvir. A Lu trabalhou muito isso comigo de não só contar a história, mas também colocar entonação, storytelling, algo organizado que você preparou antes, mas que não pareça que tá decorado. Então, coloque sentimento, coloque o que você realmente viveu ali na situação, contando a história, você consegue encaixar para que aquele tempinho que você tem pra falar impressione muito os avaliadores e prendam os avaliadores na sua história. Por fim, o último ponto, o 8º ponto, que não se encaixa 100% na entrevista da GV, mas eu sempre levo isso comigo para outras oportunidades de estágio, summer job, etc. Porque agora, por ser uma entrevista com 2 professores da GV, talvez tenha alguma oportunidade para você preparar alguma pergunta inteligente que demonstre interesse e proatividade. Então, em entrevistas de estágio, por exemplo, você tem ali algum momento antes de encerrar que eles perguntam: você tem alguma dúvida sobre o processo seletivo? Você tem alguma dúvida sobre a empresa em si ou sobre o processo? E aí, eu sempre preparo alguma coisa antes para ter alguma coisa em mente ali para poder falar na hora e demonstrar realmente meu interesse e minha proatividade ali. Então, acho legal vocês pensarem em alguma pergunta básica, simples, que vocês tenham curiosidade para saber também, interesse, para perguntar caso tenha essa oportunidade. Concluindo aqui o vídeo, então, acho que ficou claro tudo que envolve a prova oral. E é claro que a gente tem alguns pontos a melhorar, outros pontos que a gente já tem mais de desenvolvimento. Então é legal vocês darem uma olhada em tudo isso, pensarem e se prepararem para tudo isso também. E os avisos finais que eu deixo também, sigam as redes sociais, Instagram, YouTube, Twitter, tudo a gente tá postando aqui. Então deixem ligado também o sininho para notificação e estejam acompanhando porque acho que vem muito conteúdo legal por aí que pode ajudar vocês nessa entrevista para dar certo e a gente se encontrar na GV, se Deus quiser. É isso, tchau, tchau!